se inscreverem, daquele like, comentar, como nosso canal é bem pequenininho, qualquer like, qualquer inscrição já ajuda a gente bastante. E hoje nós vamos ver alguns jogos incríveis de PlayStation 1, pra gente poder jogar e nos divertir, matar nossa saudade de diversos clássicos do mundo dos games. Então vamos embora pra nossa lista dos games do PS1. E o primeiro game da nossa lista é o The Legend of Mana, lançado no final dos anos 2000 para PlayStation. Esse é um game que possibilita a escolha de um personagem masculino ou feminino, o que para a época do PlayStation 1 era uma parada muito diferente e incrível pra gente. Não era tão comum a gente poder escolher as coisas nos jogos. É um game que possui diversos personagens espalhados pelo mundo, que a gente pode recrutar para o nosso grupo, que nós possamos ajudar eles nas missões deles e eles ajudarem a gente nas nossas missões, sem contar que ele conta com multiplayer co-op. Esse aqui é um jogo de RPG, de ação e aventura e luta. Legends of Mana com certeza vai ser um jogo que vai conquistar o seu coração. E o próximo jogo da nossa lista é o The King of Fighters 98, o KOF 98. Esse é um jogo de luta que é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Se você é do Rio, você vai conhecer esse jogo, principalmente se você for mais velho. Esse é um jogo desenvolvido pela SNK, clássico jogo de luta da franquia de KOF, onde nós vamos poder jogar com o Yori Yagami, com o Rugal, com a Mai, Ash, o Terry, a Kula Diamond, Ralph Jones e diversos outros personagens da franquia que são icônicos no mundo dos games, principalmente nos jogos de luta. Então se você curte jogos de luta, esse aqui com certeza vai valer a pena. E o próximo game da nossa lista é o Metal Slug X. Esse aqui é um jogo de tiro e ação, também desenvolvido pela SNK em 1999. Essa aqui é uma versão rearranjada do Metal Slug 2. Utilizou o Metal Slug 2 como base. Uma variedade de novas armas e inimigos foram adicionados. Além disso, com a mudança de posição dos chefes, com a dificuldade do jogo totalmente reajustada. Esse aqui é um jogo clássico que com certeza quase todo mundo já jogou, Metal Slug. Quem não curte um joguinho de tiro com gráficos em 2D, são extremamente lindos e com uma jogabilidade muito boa. E o próximo game da nossa lista é o Medal of Honor, mais conhecido como Medalha de Honra aqui no Brasil. Esse aqui é um jogo extremamente clássico também, um dos clássicos, estilo de jogos de tiro em primeira pessoa, publicado pela EA. Uma curiosidade pra vocês, o primeiro jogo da série foi idealizado pelo diretor e produtor de cinema americano Steven Spielberg e desenvolvido pela DreamWorks Interactive, sendo lançado em 1999 para o PlayStation. Essa é uma adorada franquia de jogos do estilo de tiro militar, levou todos os jogadores à Segunda Guerra Mundial e às mobilizações modernas das forças especiais. Então se você curte um jogo de tiro clássico, primeira pessoa, vai de Medalha de Honra, um jogo incrível, com certeza muitos de vocês também já jogaram. E o próximo game da nossa lista é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory, mais um clássico do PlayStation 1. Na sua época você assistia o desenho do Yu-Gi-Oh!, o anime do Yu-Gi-Oh! Você com certeza também jogou Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, aquele famoso jogo que te roubava na cara dura. É um jogo completamente inspirado no mangá de Yu-Gi-Oh! Bom, o jogo se passa no Antigo Egito e os jogadores jogam monstros de duelo, basicamente o Yu-Gi-Oh! Card Game, ao lado de diversos personagens que aparecem na série. Na primeira parte do jogo nós vamos controlar o protagonista, que é o Aten, o príncipe do Egito, basicamente o nosso Yugi. Depois que o sumo sacerdote, Raishin, derruba o faraó, Aten começa a libertar o Egito do governo de Reishin. Esse é um jogo que tem uma história um pouco diferente da do anime. Então se você curte animes, curte Yu-Gi-Oh!, curte card games, vale bastante a pena jogar PlayStation 1. Esse é um dos jogos de card game mais clássicos que a gente tem, que são bem difíceis também. Então vai de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E o próximo game da nossa lista é o Mega Man X4. Esse que é o quarto jogo da franquia de Mega Man X. Foi lançado originalmente no dia 1º de agosto de 1997 do Sega Saturn pro PlayStation. Esse que é um jogo incrível de plataforma, ação e aventura, desenvolvido pela Capcom. Um jogo que todos deveriam jogar, é um jogo incrível do Mega Man, clássico, muito bom mesmo. E nós vamos poder jogar com o Mega Man Robô, com a moto do Mega Man. Jogo perfeito pra quem curte plataforma e é um prato cheio pra quem curte a franquia de jogos do Mega Man. E o próximo jogo da nossa lista é o clássico Marvel vs Capcom. Esse que é um jogo de luta, um crossover, de 1998, desenvolvido pela Capcom, estilo arcade. Esse é um jogo que apresenta diversos personagens da franquia da Capcom, personagens da Marvel, onde nós vamos ter o Homem-Aranha, Capitão América, Hulk, Mega Man, o Ryu de Street Fighter e diversos outros personagens icônicos que todos nós conhecemos. É muito bom o jogo, vale bastante a pena. É muito bem feito e divertido pra gente poder jogar e se divertir, passar um tempinho. Principalmente jogar com um amigo, é bem legal o jogo. Acho que eles deveriam trazer de volta o Marvel vs Capcom, porque era muito bom. E o próximo game da nossa lista é o Chrono Cross. Esse que é um jogo de RPG, desenvolvido pela Squaresoft, distribuído pela própria Square no Japão. Foi lançado em 1999 para PlayStation. Esse que é um dos maiores jogos de RPG que nós temos até hoje. Jogo que tem gráficos lindos até hoje, com um estilo artístico incrível, com seu estilo de jogo por batalha de turnos, que é aclamado até hoje. A história de Chrono Cross é focada no adolescente chamado Serge, na temática dos mundos paralelos, de cara com uma realidade alternativa, da qual morreu ainda criança. Serge passa em busca da verdade em torno da divergência entre os dois mundos. Esse que era um jogo bem complexo para a época, interessante, com uma história cativante, personagens únicos.
Chrono Cross tem uma jogabilidade, traz um sistema de combos que permite o jogador escolher entre 3 níveis de ataque e juntar eles, assim produzindo um conjunto de golpes muito efetivos. Temos o jogo do Crash. É claro que ele não poderia ficar de fora da lista. Esse que é um jogo muito divertido de plataforma, esse que é um jogo de ação e aventura, e esse foi um jogo desenvolvido pela Naughty Dog e foi publicado pela Sony em 1996. Então Crash é um dos primeiros jogos que foi desenvolvido para o PlayStation 1. A história do Crash é uma história sobre a criação de um antropomorfo, essa que é uma forma de pensamento que atribui características de humanos a animais. Esse é um jogo clássico onde o Crash tem que ir em busca de parar a dominação do mundo, revertendo toda a poluição que eles causaram, salvar a sua amiga. E não vai nesse jogo pensando que ele é facinho não, só por causa da carinha fofa do jogo, porque ele é bem difícil, bem complexo, então tu vai passar uma raivinha jogando ele. Um Tomb Raider, mais conhecido como Lara Croft. Esse que é um jogo de ação e aventura com uma pegada de sobrevivência. Esse que é um jogo que não poderia faltar, que é o jogo da maior aventureira do mundo dos games. Esse é um jogo que tem similaridades com Indiana Jones, que é um jogo muito interessante, muito divertido, muito bom, que vale a pena, sem sombra de dúvidas. E é claro, esse é um game que dispensa apresentações. Nós temos Silent Hill. Olha, se você conseguiu fechar esse jogo na época, você é um guerreiro, porque esse era um jogo bem avançado pra época e que dava um medo. Silent Hill é um jogo do gênero Survival Horror. Esse que é um jogo que foi produzido e publicado pela Konami em 1999. Esse que é um jogo bem complicado porque ele é totalmente focado no clima de terror, principalmente terror psicológico. Diferente do Resident Evil, Silent Hill não tem muitos jump scares, aqueles sustos que vêm do nada. O jogo tem como protagonista Harry Mason, um pai adotivo de uma menina de 7 anos chamada Cheryl. Porém, ele sofre um acidente de carro no caminho. Ao acordar, Harry vê sua filha desaparecendo para dentro da cidade coberta pela névoa. Sem ele saber os detalhes sombrios da cidade de Silent Hill, Harry parte em busca da sua filha. E é aí que o jogo vai seguindo. Esse é um jogo que mantém o foco na sobrevivência, mantendo bem poucas armas e recursos durante o jogo. Nós temos Psychon Filter, esse que é um jogo em terceira pessoa e de furtividade desenvolvido pela A-Tech e publicado pela 989 Studios, ou famoso 989 Studios. Eu não lembro dessa entrada. A história do jogo é centrada nos agentes especiais Gabriel, Logan e Liao Shan. Eles são encarregados pelo governo de caçar e prender perigosos terroristas. Esse que é um jogo que tem uma jogabilidade muito interessante, muito divertida. É um jogo bem no estilo espião. É um jogo que te permite rolar, atirar, agachar, mirar em primeira pessoa. Esse é um jogo que tem umas fases muito iradas onde você desce de paraquedas também. É um jogo muito divertido, vale muito a pena. Então comenta aí qual que era a sua fase preferida desse jogo. É claro que a gente tem Tony Hawk. A gente tá falando dele, Tony Hawk Pro Skater. Esse é aquele jogo que já vem aquela musiquinha na cabeça quando você fala o nome. Esse que é um jogo totalmente focado no gênero de skate. Esse é um jogo que foi publicado pela Activision em 99. Esse é o jogo que coloca o jogador na visão de um skatista profissional em terceira pessoa. O objetivo do jogo é realizar manobras e combinações com skate para conseguir a maior pontuação possível. Ele é claro, Resident Evil 2, também conhecido como Biohazard. Esse que provavelmente é um dos jogos mais famosos, é um survival horror, que saiu em 98, que foi desenvolvido pela Capcom como o segundo título de Resident Evil. A história se passa 2 meses após os eventos do primeiro. Ele é totalmente ambientado em Raccoon City, uma comunidade americana onde todos os moradores foram transformados em zumbis pelo T-Vírus, uma arma biológica que foi desenvolvida por uma empresa farmacêutica, a famosa Umbrella Corporation. Esse é um jogo repleto de quebra-cabeças e breaking tracks. Também é um jogo com bastante jumpscare, jogo do Homem-Aranha de PS1. Esse que é um jogo de aventura baseado no nosso personagem da Marvel. Claro que estamos falando dele, do Homem-Aranha. Esse é um jogo que foi desenvolvido pela Never Software, na mesma engine do Tony Hawk. E esse é um jogo que foi lançado no ano de 2000. Na exposição de ciência do nosso Dr. Octopus, onde ele dá uma palestra sobre seus projetos, nosso futuro Homem-Aranha está lá tirando fotos, junto com o Ed Brock que está tentando recuperar seu emprego no Clarim Diário. E é aí que aparece um falso Homem-Aranha que rouba o projeto do Octavius e também destrói a câmera do Ed Brock, para não ser flagrado. E é nessa situação que o jogo se desenvolve. E esse que é um dos meus jogos de Homem-Aranha favoritos. Ele era muito divertido na época e vale bastante a pena. Ele é um jogo que abrange o universo Marvel como um todo, tendo vários personagens, tendo várias aparições de personagens e heróis da produtora, como o Demolidor, o Justiceiro, o Capitão América. Tem até o Tocha Humana, que é claro traz a grande maioria dos vilões da série. Driver 2. Driver 2 é o segundo jogo da série Driver. Foi desenvolvido pela Reflections e hoje é um estúdio da Ubisoft. Esse que é um jogo de terceira pessoa de polícia e ladrão. É um jogo bem grande de mundo aberto, o que é extremamente interessante para a época que esse jogo saiu. Inclusive, isso é um jogo de PS1. Esse daí era o nosso considerado GTA da época.
Driver 2 é um jogo que expande e muito do primeiro pro segundo jogo da série, adicionando a possibilidade do personagem sair do carro para poder explorar a pé o mapa do jogo e assim podendo dirigir todos os veículos do ambiente do jogo. E isso pra época era incrível demais. Esse é um jogo que eu recomendo bastante, é muito divertido de jogar. Jack Chan Stunt Master. Jack Chan Stunt Master é um jogo de ação e aventura no estilo beat'em up. Esse é um jogo que foi desenvolvido pela Radical e publicado pela Medium Way no ano de 2000. É isso mesmo, a mesma produtora do Mortal Kombat. Esse é um jogo que conta a história de um jovem entregador, é claro, é ele, o Jack Chan. Tem a missão de entregar um pacote num templo de artes marciais chamado, claro, não podia ser outro nome, Templo Shaolin. Só que o seu avô acaba sendo raptado e é assim que o jogo segue. É bem nesse estilão mesmo, é um jogo bem divertido, bem legal, vale bastante a pena também. E comentem qual vocês preferem, o Jack Chan do PS1 ou o Jack Chan do PS2, o desenho das aventuras de Jack Chan. Em primeiro lugar nós temos Castlevania Symphony of the Night, esse que é um marco do gênero de plataformas de ação. Nesse jogo vamos assumir o papel do Alucard, explorando um vasto castelo do Drácula. Esse é um jogo que introduz elementos de RPG e ação não linear. Tem uma progressão de personagens muito vasta e muito interessante, proporcionando assim uma experiência única para o jogador. Esse é um dos jogos que continuam sendo reverenciados até hoje. Todo mundo pede um novo Symphony of the Night, o jogo é bom demais.